Graças a paz, irmãos, por a gente estar aqui celebrando, mais um ano de vida da igreja, 27 anos de organização da igreja, fora os anos já que a igreja está atuando aqui na região, aqui em Ourinhos, também no bairro. Eu gosto muito da história da igreja, que ela começou debaixo de uma árvore, né? As pessoas fazendo culto, cultuando ao Senhor, falando com as crianças. E a palavra do Senhor ela se estendeu, alcançaram vidas, como a irmã orou, agradeceu pelas vidas que passaram por aqui, pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E é isso que a gente não pode esquecer no aniversário da igreja, que a gente faz a obra do Senhor e a Bíblia fala que o nosso trabalho ele não é inútil, o nosso trabalho não é em vão. Tudo aquilo que nós fazemos, ele redunda para a glória de Deus, para louvor e glória do seu santo nome. Então nós estamos aqui para louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por a nossa presença nesta noite, para falar mais uma vez, Senhor, nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar aí na vida, né, na correria do reino de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, quem que é da igreja aqui? Se vocês são da igreja, né? O pessoal é da igreja, né? Quem é de outra igreja aqui? De outra denominação? Então, ali, tem os visitantes ali, vocês vão ir para a igreja, os visitantes ou não? Mas não estão indo mais. Então tá bom, né? Então a gente está falando com todo mundo que já ouviu o Evangelho. Nós não estamos no meio de estranhos, nós estamos no meio de pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. E é muito oportuno, porque o tema foi muito bom. A gente fica feliz em saber que o Senhor Deus ele tem conduzido a sua igreja e tem dirigido a sua igreja e dirigido até aí no tema desta noite. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, mais uma vez lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Esse é o texto que nós vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 7. O tema, na verdade, da celebração aqui de aniversário é o 24 e 25. Mas depois nós vamos falar até o 27, para a gente entender, ter uma compreensão completa daquilo que o texto quer nos dizer. Mas vamos orar mais uma vez antes da gente continuar. Senhor Deus, muito obrigado por este momento tão precioso na Tua presença. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Porque o Senhor nos reuniu aqui neste momento para podermos, ó Deus, celebrar o Teu nome, mas também aprendermos de Ti. Para nós, ó Deus amado, reformarmos, na verdade, retomarmos, Senhor amado, a nossa fé, o nosso compromisso contigo. Que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Senhor amado, nos ajude a cumprir, praticar tudo aquilo que nós recebemos de Ti. Tudo aquilo, Senhor amado, que nós lemos, tudo aquilo, Senhor, que nós ouvimos que vem da Tua parte. Que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. É assim, ó Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Que a nossa atenção seja totalmente neste momento. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreender as Escrituras nesta hora. Eu sei, Senhor, que eu sou limitado naquilo que eu falo. Eu sou limitado, Senhor amado, talvez na maneira de expor, mas o Teu Espírito Santo não tem limitações. Então que o Senhor fale aos nossos corações e que a gente, ó Deus amado, seja realmente tocado pelo Senhor nas nossas vidas, a fim de que a nossa vida, a nossa casa, ela seja devidamente edificada, devidamente construída. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Esse texto ele faz parte, no finalzinho que nós vamos ver aqui, é o final do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e é um dos textos, como a gente sempre repete, todo mundo fala isso, que é um dos textos mais conhecidos, mas pouco praticado, porque ele tem as suas dificuldades. Ele fala muito a respeito da vida. Não há como nós nos aproximarmos desse sermão, nós vamos nos aproximarmos daquilo que Jesus está falando aqui, e a gente não mudar a nossa vida. Então, como tem a questão da mudança, e a mudança hoje em dia tem sido algo muito difícil, as pessoas reclamam até por conta disso.
Não é incomum a gente falar assim, puxa, como é chato, né? O Evangelho toda hora falando de mudança, de posição. Mas o Evangelho é isso. Nós saímos do estado de condenados, do estado de inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus, nós estamos próximos do Senhor, nós estamos na casa do Senhor, temos a promessa que estaremos com Ele onde Ele estiver, iremos com Ele para a glória. Então, como que nós não vamos mudar? Até a nossa natureza depois vai mudar, o nosso corpo mudará, a nossa mente mudará. Então, nós estamos em constante mudança. E o Evangelho aqui, né, o Sermão do Monte, ele toca bastante no nosso comportamento. Então, é por isso que fala que ele é muito conhecido e ele é pouco praticado. Mas no início lá do sermão, a gente abrindo lá no capítulo 1, né, pode se escutar, nem precisa abrir lá no início do capítulo 5 do sermão, diz assim, versículo 1: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele passou a ensiná-los. A multidão se aproxima do Senhor, e o Senhor faz o quê? Segundo o texto, ensina. Ensina. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor nos ensina. E quais que foram os ensinamentos aqui do Sermão do Monte? Ele estava ensinando princípios de como nós vivemos de acordo, na verdade, como nós vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus. Como que eu vou viver de acordo com os princípios do reino de Deus? Agora que eu tenho uma nova vida, agora que eu não estou mais destinado ao inferno, agora que eu estou destinado ao reino de Deus, agora que eu vou viver com Ele para sempre, como que eu vivo? Então as multidões se aproximam, muitos ouviram, deram ouvidos àquilo que Ele disse, a gente vai ver isso lá no destino final, e outros só ouviram, é só parte da multidão, não quiseram saber, não levaram a sério aquilo que o Senhor Jesus disse. Mas quando nós ouvimos aquilo que o Senhor disse, nós vamos entender como nós devemos viver de acordo com os preceitos, com os conselhos do reino de Deus. E o começo, ele já vai falando a respeito das bem-aventuranças, ele já vai falando que bem-aventurado é aquele que realmente foi humilde, é aquele que der ouvidos, e já vai entendendo isso. Vai falar a respeito da lei, que a questão da lei não é simplesmente a gente conhecer a lei, mas a lei não é só ação, até os pensamentos, eles podem fazer pecar. Imaginou em alguma coisa, já mostra que é um erro, que é um desvio, que na verdade é uma transgressão da lei. Então o que a gente tem que fazer conforme o texto que nós estamos lendo? Quando você lê na sua casa, quando você chega em casa e lê somente 2 capítulos, é bem tranquilinho, né? É capítulo 5, né, o 6 e aí o 7, são 3 aí capítulos que você vai ler, mas são tranquilos para a gente ler. E a gente aprende muito com eles. E lá no final, que vai lá no nosso texto agora, pode voltar lá, capítulo 7 de Mateus, lá no final, no finalzinho, né, do sermão, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Texto bem conhecido. Todos nós conhecemos esse texto. Alguns já têm até decorado esse texto. Mas ele diz, olha, todo mundo que ouve as palavras do Senhor, e aquele que guarda a palavra e pratica essa palavra, ele terá benefícios na sua vida. Então, meus queridos irmãos, todos nós aqui conhecemos o Senhor. Olha só que festa de aniversário interessante. Todos nós conhecemos o Senhor, ouvimos a sua palavra. Alguns de nós fomos criados no Evangelho.
crescemos ouvindo a palavra de Deus. Alguns em determinado momento se afastaram. Mas aqui a Bíblia fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a segunda coisa que nós temos que pensar aqui, nós já vimos que nós estamos falando a respeito de como viver segundo os preceitos do reino de Deus. O que nós temos que pensar é onde eu estou construindo a minha vida. Onde que a minha casa está sendo edificada? Em quais valores eu estou construindo a minha vida? O que eu estou colocando dentro do meu coração? O que eu estou trazendo para dentro da minha mente? Porque conforme aquilo que eu estiver colocando, eu vou ter êxito na minha vida, que a gente vai ver na nossa vida agora e também no futuro, ou então eu vou estar destruindo essa vida. Eu falei completo aqui para a gente entender. Diz assim, voltando ao versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando a gente olha o texto completo, o texto completo, a gente vai ver que a gente tem duas escolhas na nossa vida. São só duas. Ou nós temos a oportunidade de nós fazermos com que a nossa vida ela dê certo, ou então nós temos a oportunidade de fazer com as nossas vidas que ela dê errado. E não é dar erradinho. Fala que a ruína é grande, a destruição é grande. Então nós temos que escolher onde eu estou construindo a minha casa. Nós estamos aqui, estamos vivos ainda. Então há tempo de nós construirmos a nossa vida sobre um alicerce firme, sólido. E quando o Senhor Jesus ele está falando para aquela multidão que estava lá sentada, eles compreendiam muito bem o que ele estava querendo dizer. Eles entendiam muito bem, porque esse exemplo, essa metáfora que ele fez aqui, era fácil deles entender, era muito compreensível para eles. Eles estavam ali naquela região da Judéia, da Galileia, ali, e o que acontecia lá? Era um lugar seco, era um lugar que na época de verão, de primavera, de outono, estava tudo sequinho, tudo fininho. Mas só que na época de inverno, o que acontecia naquele lugar? Vinha uma chuva. Vinha a chuva, e a chuva era o quê? Era forte. Não era uma chuvinha, era uma chuva forte. Chuva lá não tem assim, sempre. Mas quando vem, ela vem com força mesmo. Então eles entendiam o que ele estava falando. De falar que a casa tinha que ser construída sobre um alicerce firme. Porque senão, quando viesse a chuva forte, e aquela chuva que vinha, os lugares que eram aparentemente secos, eles se transformavam em rios. As torrentes transbordavam na água. E a água ia bater nas casas, poderia invadir as casas. E eles entendiam que se uma casa tem que ser construída sobre um lugar firme, porque tem o risco de cair, de colapsar aí, de cair na ruína, ora, minha vida também tem que ser construída sobre um alicerce firme. Então, quem era prudente, o que ele fazia? Ele construía a casa dele, cavava ali na areia, mas ele ia mais fundo, pegava um pedacinho de terra, mas ele ia mais fundo ainda, e ele chegava até um lugar onde tinha rocha. Aí sim, aí ele poderia colocar o alicerce da sua casa sobre aquela rocha, para ter firmeza. Então eles tinham clareza do que o Senhor Jesus estava falando. E nós também temos a compreensão fácil para nós. Porque todo mundo sabe que construir uma casa é um lugar firme. Você não vai construir uma casa aí num lugar que é cheio de pântano, que é um charco. Você vai construir um lugar firme, porque você quer que ela fique sólida, não quer que ela trinque, não quer que uma movimentação qualquer do solo possa deixar ela torta. Você quer que ela fique bonita, firme. Não quer que ela fique arruinada. E Jesus, ele fala isso claramente. Então, quando nós damos ouvidos àquilo que o Senhor Jesus ensina, quando nós prestamos atenção a esse sermão que ele falou a respeito
do nosso relacionamento com Ele. Ele falou da questão dos nossos relacionamentos familiares, da forma como que nós devemos orar, como nós não devemos desejar o mal para as pessoas, a forma como nós devemos jejuar. Ele falou a respeito de todas as coisas que nós precisamos saber. Se nós dermos ouvidos e nós praticarmos, nós somos comparados ao construtor que é prudente, que construiu a casa dele sobre a rocha. Porque daí ele diz o seguinte, caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava construída sobre a rocha. As tempestades existem, como foi dito aqui. A chuva cai. Muito além disso, né, meus irmãos? Se nós estivermos firmados sobre a rocha, nós vamos conseguir superar esses problemas familiares. Nós vamos conseguir superar as doenças que nós estamos vivendo. Vamos passar com Ele. Mas é necessário estar firmado na rocha. Algo que eu gosto de repetir muito bem, né? Eu repito sempre isso aí, na verdade. Quando a gente olha o livro lá de Provérbios, lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai falar o seguinte, que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus, respeitar o que Ele diz, é dar ouvidos a Ele. Logo embaixo fala assim, mas os loucos, né, os insensatos, desprezam a sabedoria, desprezam o ensino. Então, tudo para começar a dar certo, o princípio da sabedoria, é temer a Deus, é ouvir a sua palavra, é ter a palavra viva na vida e colocar em prática. Não é declarar somente a palavra de Deus, não é só conhecer, mas é viver esta palavra. Se fosse só declarar, irmãos, era fácil. Eu sou abençoado. Levanta todo dia e fala, olha para o espelho e fala, eu sou abençoado, eu sou vitorioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é isso. A Bíblia fala que é prática, é viver com Ele, é entender a questão do perdão, entender aqui o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante como a gente ama a gente mesmo. Então, se a gente não fizer isso, a gente já está errando. Vamos firmar a nossa casa sobre a rocha, porque é um lugar de vitória para as nossas vidas. As intempéries, a tempestade, ela vem. Todos nós temos adversidades. O Senhor Jesus falou o que para a gente claramente? No mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Não falou isso para nós? Não é talvez vocês tenham. Vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, nós estaremos vencendo junto com Ele, porque estou firmado nele. Então, meus irmãos, nada justifica o nosso afastamento de Deus. Porque nós temos a Ele, e Ele nos ensina, e Ele nos orienta e fala, olha, o que vale nas suas vidas é vocês ouvirem aquilo que eu digo. É vocês praticarem aquilo que eu digo. Porque quando a gente pratica aquilo que nós aprendemos dele, nós demonstramos para Ele que nós também o amamos. Não é assim? É assim que a palavra de Deus nos ensina. E nesse aniversário de igreja, irmãos, que a gente tem que lembrar é isso aqui, eu vou amar o Senhor, eu vou construir a minha vida sobre os seus ensinamentos, porque eu quero continuar vivendo esse Evangelho, pregando esse Evangelho, desde aqueles que são mais jovens até os mais velhos. Nós vivemos para Ele. Se um dia nós ouvimos a respeito dos nossos pecados, nós também ouvimos a respeito do perdão dos nossos pecados. O amor de Deus que se fala lá no Evangelho de João, que Ele amou o mundo de uma maneira extraordinária, de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho único, unigênito, na verdade, para morrer em nosso favor, para que a gente não morrer eternamente, mas a gente ter vida e ter a vida eterna. Nós recebemos isso individualmente, você individualmente. E agora? De repente eu recebo essa graça e daí desanimo no meio da caminhada? Não, meus irmãos, a gente não pode desanimar. Eu não posso desanimar. Você não pode desanimar. E isso, essa palavra que eu estou dizendo para vocês, ela serve para todo cristão. Ela serve para o pastor, ela serve para mim, ela serve para todos nós. Porque o Senhor Jesus, o desejo dele, conforme está em Lucas, Ele não quer que nós desanimemos, mas Ele quer que a gente persevere
até o fim. Qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão dessa igreja aqui? Vocês foram chamados para quê? Pregar a palavra de Deus. Fazer o quê? Discípulos. Esse é o nosso chamado, fomos salvos para isso. Nós não fomos salvos, tá? A gente não vem à igreja para a gente se sentir bem, né? Embora a gente se sinta bem, o objetivo da gente vir na igreja é se sentir bem. Tá? Nós não vamos a Cristo para Ele resolver os nossos problemas. Tá? Nós não estamos servindo ao Senhor porque Ele vai me sustentar, porque Ele vai realizar os meus sonhos. Nós estamos servindo a Cristo, a gente vem à igreja para aprender dEle, adorar a Ele, para continuar fazendo discípulos. Porque às vezes nós vamos sofrer por conta do Evangelho. Essa é a realidade do Evangelho. Ele fala que nós sofreremos. No Sermão do Monte ele fala isso. Logo no início, ele fala das bem-aventuranças, e lá no finalzinho das bem-aventuranças, ele fala assim, ó, feliz de vocês quando vocês forem perseguidos e sofrerem por conta de mim. É esse o ensinamento de Cristo. E às vezes, os problemas, as dificuldades, elas embaçam um pouco aquilo que nós temos recebido de Cristo. E às vezes as coisas que nós escutamos estão fora do Evangelho. Parece que é Evangelho, mas não é. Dá a impressão que você não derrotado. Puxa vida. Nossa, as pessoas conseguem isso, conseguem aquilo, não tem tanto aperto. Eu não tenho tanto aperto. Faz parte da vida, irmãos. A aflição faz parte da vida. Aí a gente vai lembrar das palavras do Senhor. Vai vir a tempestade. Tá? Vai cair a chuva, o vento vai transbordar, vai ter dificuldade, o vento vai bater com força. Mas você não vai o quê? Cair. E quando ele fala das tempestades da vida, quando ele fala das intempéries aqui, não é uma questão só das coisas do dia a dia. A gente vai entender muito bem a hora que ele fala lá a respeito daquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica as palavras que ele está falando. Ele vai falar que as mesmas coisas que acontecem com aquele que é prudente, acontecem com aquele que não é prudente. Ele vai falar assim, olha, também vai cair a chuva, também os rios vão transbordar, o vento também vai bater com força contra a vida da pessoa, só que como ela não deu ouvidos à palavra do Senhor, fala que a casa dela vai ruir. Ele fala isso? Ela vai cair. E qual que é o detalhe que ele fala? Ela vai só quebrar? Ela vai só ficar abalada? O que fala aí no texto? Grande a sua ruína. Ela foi destruída. A vida destruída. E quando a gente olha dessa maneira, a gente vai ver que destruição tão grande é essa. É claro que pode ser a questão da vida. A gente arruína a vida de uma forma que fica sem sentido nenhum. Mas não existe ruína maior do que aquela de ter ouvido a palavra do Senhor, de ter entendido a palavra do Senhor e não praticar aquela palavra, e não aceitar aquela palavra. Porque a palavra do Senhor, ela requer, quando ele traz a sua mensagem, ele tem um teor de santificação das nossas vidas. Por isso que fala, sem santidade ninguém verá Deus. Então quando essas coisas acontecem, é muito triste. Eu ouvi a respeito disso, mas eu não quis fazer isso. Porque eu achei que não era o momento, porque aquilo não combinava comigo. E é ruim isso. Porque um dia tem uma coisa que chama juízo final. Ele fala isso um pouquinho antes aqui, ó. No versículo 21, né, capítulo 7, ele vai falar a respeito disso. Daqueles que vão entrar no reino de Deus, que não vai. O Senhor Deus é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é bondoso, mas Ele nos esclarece totalmente. Ele fala, olha, eu estou dando para vocês, oferecendo para vocês a oportunidade de construírem a vida de vocês, aqui e também para a eternidade. Então nós ouvimos a mensagem, aceitamos a mensagem do reino, estamos andando com ele, mas em determinado momento pode acontecer que eu não quero mais assim, eu penso isso diferente, eu acho que agora a gente tem que pensar diferente, porque os tempos são outros. Olha, a questão é ficar na sã doutrina.
O negócio é ficar nas Escrituras. A Bíblia diz isso? Está certo. Ela não diz isso? Então está errado. Imagina, irmãos, a gente chegar na presença do Senhor e ouvir o Senhor dizer para nós: eu nunca conheci vocês, afastem-se de vocês de mim, porque praticam o mal. Por que praticaram o mal? Porque não deram ouvidos àquilo que o Senhor diz. Então, quando a gente não dá ouvidos àquilo que o Senhor diz, a gente pratica o mal. Mas nós não somos esse tipo de igreja. Nós que estamos aqui, estamos dispostos a fazer o quê? A ouvir a mensagem do Senhor, a ouvir os conselhos do Senhor e praticá-los, colocar em prática na nossa vida. Porque aquilo que vai atrair as pessoas para Cristo não é só aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente vive. Aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você faz na sua escola, na sua universidade, aquilo que você faz no seu trabalho, isso conta, porque ali eles estarão vendo a Cristo ou não. Porque dentro desse mesmo sermão do monte, o Senhor vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando ele fala a respeito de a gente ser o sal da terra, ele vai falar o seguinte para nós: olha, vocês são o sal da terra. Se a gente perder o sabor, ele fala que não presta para mais nada, não é isso? A não ser o quê? Ser lançado fora e pisado pelos homens. A gente não pode perder a nossa utilidade. Ele fala que a gente é a luz do mundo. Ele fala o seguinte: olha, vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade em cima do monte. Não dá para você acender uma lamparina ali debaixo de um cesto. Você tem que fazer o quê? Colocar num lugar adequado para iluminar toda a casa. A cidade, puxa, ela ilumina todo mundo enxerga aquela cidade iluminando. Nós somos chamados para isso, irmãos. Então, quando a gente tem adversidade, tem luta, vamos lembrar do Sermão do Monte que ensinou isso para nós. É por isso que ele fala o seguinte: ó, se vocês ouvirem o que eu estou dizendo, prestarem atenção, a vida de vocês será uma vida comparada a alguém que construiu a casa dele sobre um lugar firme. Porque aquilo que eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, com certeza é o melhor para vocês. Mas toda vez que nós decidimos sair disso, nós estamos tirando esse alicerce seguro da nossa vida. Estamos construindo a nossa vida sobre uma areia que não tem aí sustentação, não vai dar sustentação para a nossa casa. É construir a nossa vida sobre valores que são passageiros. Às vezes nós queremos ali a validação das pessoas. Nós queremos agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos agradar a sociedade. Isso daí, é construir a vida sobre o quê? Sobre a areia. Eu vou fazer isso para agradar. Eu vou fazer de acordo com o que todo mundo faz, porque as pessoas vão se sentir bem. Eu quero chamar a atenção das pessoas para mim. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero chamar a atenção. Parece que é besteira isso que eu vou falar aí, de tão bom que é. Mas tem gente que às vezes troca a vida com Cristo para ter o aplauso das pessoas na internet, para dar um joinha ali na internet. Ele muda a maneira de pensar, ele muda a maneira de falar. Então, olha, quantas pessoas eu tenho me seguindo, uma ilusão total, uma vida fútil demais, pessoas que deixam de louvar a Deus presencialmente, para se alimentar somente daquilo que se fala na internet. Às vezes também, o que é futilidade na vida é achar que o que vale é o quê? Dinheiro, né? Eu sou bom porque eu tenho dinheiro, eu tenho recursos. É ilusão. Quem que vai levar alguma coisa dessa terra quando estiver na glória? Ninguém. A gente tem Jesus falando a respeito do homem, falou o seguinte: puxa vida, vou construir celeiros, eu plantei bastante, recebi bastante, agora eu tenho que guardar isso, não tenho onde guardar. Vou fazer o seguinte: eu vou construir celeiros, aí eu vou guardar aquilo lá, depois eu vou vender tudo, vou viajar, vou viver bem. Esse era o pensamento dele. E na parábola fala o seguinte: que louco, essa noite ele vai morrer. E para quem vai ficar tudo isso que ele fez? Tudo aquilo que ele ganhou?
Então é isso na nossa vida. Nós não podemos construir a nossa vida sobre a fama, sobre o dinheiro, sobre a aparência, sobre o status. Não podemos. Porque é uma base muito frágil. Muito frágil. Não podemos achar que a gente é bom demais também. Eu sou bonzinho, Deus ele também vai entender. Eu ajudo os outros, né? Eu ajudo um, ajudo o outro. Sei que eu dou minhas mancadas aqui, mas eu ajudo um monte de gente. Não vale, porque a Bíblia já fala que a gente não é salvo pelas obras, não é pela graça? Pela graça, para a gente não se sentir o máximo, né? Não estar com o nariz empinado, achando que a gente pode alguma coisa. Queridos irmãos, nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem um modo de vida. O reino de Deus, ele tem um proceder. Ele não é conforme o mundo, não é conforme a sociedade, mas é conforme as regras, as leis do reino. E olha, que o nosso Senhor, ele nos dá muita liberdade. Ele fala, vocês foram chamados à liberdade. Agora a gente não precisa mais ficar debaixo do pecado. Porque o pecado leva a gente para onde? Qual que é o destino do pecado? A morte, não é morte? Mas aquilo que ele oferece para nós é vida eterna. Mas ele fala, vocês têm sim, vão ter sim problemas, mas tenham bom. Tá? Vocês vão ter problemas, mas construam a vida de vocês sobre aquilo que eu falo, sobre quem eu sou. Não é simplesmente sobre a palavra dele, mas sobre aquilo que ele é, quem ele é. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho não. O Salmo de número 18, fala um pouquinho a respeito de quem ele é. Salmo 18, vamos ler primeiro, só um pedacinho. Salmo 18, olha só quem ele é. O Salmo de Davi, ele diz assim, todos acharam? Acharam, irmãos? Diz assim o texto, eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é minha rocha, é minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse é o Senhor que nós invocamos. Essa é a nossa rocha. É o que Ele diz e é quem Ele é. Um Deus que realmente Ele cuida dos seus, que dá firmeza para a nossa vida, que é um lugar seguro para nós estarmos, aquele que nos resgata, nos livra de situações difíceis e nos livrou também da situação da morte eterna. Ele é o nosso Deus. Nós pertencemos a Ele. Quando a gente fala, Ele é o meu Deus, não é uma questão que Ele é a nossa propriedade, é que nós somos propriedade dele. Ele é o meu Deus, e o que eu tenho por Ele é esse apreço, o meu rochedo, em que eu me refugio, em que eu me escondo, é aquele que me protege, que é o meu escudo. Ele é a minha força, a força da salvação. É esse Deus que nós temos. Então por que a gente não vai construir a nossa vida sobre as suas palavras? Então nós temos que escolher. Olha, eu pertenço ao reino de Deus. Os preceitos que estão aqui é para eu viver de acordo com os seus ensinamentos. Eu preciso viver assim, levar a minha vida assim. E eu estou decidindo onde que eu vou colocar a minha vida. E quando você faz essa decisão, não é só a sua vida. É uma decisão que vai ser influenciada a sua família, será influenciada a sua igreja. A igreja que nós amamos. A igreja aqui em Ourinhos. Se você muda, a igreja é vitoriosa. Conseguirá mostrar o amor de Deus, ser conhecida pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela humildade dos seus membros, na maneira de viver, pela capacidade de ser gracioso, amoroso, parecido com Cristo. Onde nós formos, irmãos, as pessoas vão ver que a luz está brilhando. Só se a gente construir a nossa casa sobre a rocha, sobre esse lugar que é seguro. E ele diz o seguinte, né? Vamos lá,
Só lendo mais uma vez aqui o 26 em diante. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha o que nós estamos escolhendo. Vou repetir para vocês de novo, para ficar na mente. A gente tem só duas opções: ou ter uma vida bem-sucedida, ou ter uma vida arruinada. É isso que nós temos. Nós estamos decidindo ter uma vida bem-sucedida, ouvindo aquilo que o Senhor diz, dando atenção às suas palavras. Esse é o nosso destino. Ter uma vida bonita aos olhos de quem? De Deus. Porque a casa por fora, tanto do sensato quanto do insensato, é parecida. Não tem nenhuma diferença pelo lado de fora. Só vai ver a diferença a hora que as situações difíceis chegarem e também a hora que o juízo final chegar. Aí vai saber onde está construída a sua vida. Essa casa é boa mesmo? Só vai saber na hora que ela for provada. Então que Deus nos ajude a estarmos construindo a nossa casa sobre a rocha. Quando você olha aqui, na sua Bíblia, ela vai mostrar, ali no capítulo 7, a partir do versículo 24, ela tem uma outra referência, tá? Vocês já viram ali, Lucas capítulo 6, versículo 47, né? Em diante. Quando você abre lá e vai ver o que está escrito, você vai ver o Senhor Jesus falando o seguinte: vocês falam, Senhor, Senhor, né? Senhor, Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu digo para vocês. E daí ele vai citar essa questão da rocha. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 6, versículo 47. Na verdade, a partir do 46. Acharam? Lucas 6, 46? Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Isso daí é para quem? Isso é para nós, para quem conhece Ele. Eu sou do Senhor, eu amo a Deus, eu amo o Senhor. Esses dias a gente estava conversando, né, com uma pessoa, e ela faz tempo que ela conhece o Senhor. Não é que ela não seja uma pessoa que não seja anticristã, nada disso, não está com uma vida perdida, translocada no mundo, né? Nada disso. Mas ela se incomodou a viver a vida dela, ela sozinha, o esposo, tranquilo. E a gente estava convidando ela, né? Puxa, você pode vir à igreja, vamos louvar o Senhor, vamos aprender do Senhor. O convite porque um dos parentes dela falou que a pessoa estava muito tempo afastada do Senhor, e a gente quis ajudar nessa situação, porque eles estavam preocupados com eles. A gente fez o convite, e a pessoa já foi justificando: mas Deus também tem me abençoado muito. Como se a gente estivesse falando que Deus não estava abençoando a vida dela. Porque a questão não é só abençoar, as coisas darem certo na vida. A questão é não estar com Ele, eu viver com Ele, é eu sofrer as circunstâncias, às vezes, de estar com Ele. E ela começou a justificar a respeito disso, falando que a vida dela estava muito boa, que Deus abençoava em cada detalhe, até um docinho que queria comer. Mas a gente não estava falando a respeito disso. É você servir ao Senhor com intensidade. É você viver dessa forma aqui, cumprir aquilo que Ele diz. Vocês falam Senhor, Senhor, falam de mim, colocam o meu nome, se fosse hoje em dia, colocam os versículos no stories de vocês, falam de mim, transmitem músicas evangélicas, cristãs, mas por que não faz aquilo que eu falo? E aí a gente vai ver ele citando de novo, que vai fazer mais detalhado aqui nesse texto, a questão
de construir a casa sobre a rocha, né? Ele vai dar o detalhe de como eles faziam. O vento tirou aqui, deixa eu voltar. Versículo 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu um profundo vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós vivemos com o Senhor, percebeu que dá o quê? Trabalho. Tem que ter empenho. Tudo na vida dá trabalho. Se você quer alguma posição na sua questão profissional, você não investe lá. Você não vai estudar, não vai fazer alguma coisa, você não esporte, vão me aperfeiçoar. E por que quando é a vida com Cristo, não tem mais isso? Então ele fala, olha, sejam prudentes na vida de vocês. A vida de vocês é única. E quem é responsável pela vida de vocês? Cada um de nós individualmente. E nós queremos continuar que a obra de Deus ela progrida, que a igreja do Senhor aqui seja abençoada, mas vai depender muito da onde nós estamos construindo a nossa vida. Então nós vamos parar para pensar nisso. Estamos chegando no final. Abra sua Bíblia lá. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 22. O Sermão do Monte, ele fala que a nossa vida não deve ser somente de conhecimento, mas ela tem que ser de prática. Não basta eu conhecer a palavra de Deus, não basta eu ter uma simpatia por ela ou pelo povo de Deus. Eu preciso praticar aquilo que ele diz. Eu preciso dar ouvidos àquilo que ele diz. E lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, nós vamos ouvir o seguinte alerta. Todos acharam? Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim Cristo: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que coisa maravilhosa. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque quem ouve a palavra e não pratica, está enganando a quem? A si mesmo. Porque ele está achando que está fazendo grande coisa. Não está fazendo nada. Está enganando a si mesmo. Porque conhece a palavra, ouve a palavra, mas não coloca em prática aquilo que ouve. E aí vai querer sucesso naquilo que faz. E não vai ter. Só vai ter sucesso ou êxito aquele que ouve e pratica, aquele que é um operoso praticante, aquele que realmente ele trabalha com afinco, aquele que ouve, que gasta tempo lendo a palavra do Senhor, que gasta tempo tendo uma vida de comunhão com o Senhor. Quando a gente ora lá no Sermão do Monte, vocês vão ver que a oração é constante na nossa vida. E quantos de nós não oram? Nem quer saber de dobrar os joelhos, ou não quer saber nem de ficar, às vezes, sentado orando ao Senhor. Faz parte da nossa vida. Porque a gente ora, a gente lê e a gente pratica. E aí as coisas começam a dar certo. Principalmente quando o Senhor voltar para chamar essa igreja. Aí ele vai falar assim: vem para cá, vocês são benditos, meus amados. Isso sim que a gente está esperando. Irmãos, o que a gente quer é a vinda do nosso Senhor. Não são as coisas deste mundo que nós estamos vivendo.
Voltando lá para o sermão, volta lá, capítulo 7, lá no finalzinho, Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões, que tinham chegado até ele lá no começo, estavam maravilhadas com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eles ouviram a mensagem do Senhor, eles ficaram maravilhados. Sabe, esse maravilhados aí tem o sentido, eles ficaram assim perplexos. Foi coisa que deixou eles assim, meio bobos, de tão bonito que eles acharam, de tão profundo que eles acharam. Falando assim, olha, ele tinha autoridade, ele não ensinava como os escribas ensinavam. Essa autoridade não é só alguém que tem, alguém que pode exigir obediência, mas é alguém que ele tinha autoridade dele mesmo. O que acontecia na época? Os escribas ali, os mestres da lei, eles ensinavam sempre citando um outro rabino, validando as coisas que eles estavam falando, citando uma outra pessoa, mas ele falava no nome dele mesmo. É isso que eles estavam espantados. Olha, a lei diz o seguinte, mas eu digo, lembra quando ele confrontou a respeito da questão do adultério? Não é só ação. Eu digo que só de você pensar. Questão do assassinato. Olha, a lei fala o seguinte, se você matar o seu irmão, mas se você estiver com raiva dele, é a mesma coisa. Então ele falava no nome dele. A autoridade vinha dele mesmo. E é sobre essa mesma autoridade, meus irmãos, sobre essa mesma autoridade que nós estamos essa noite. É nessa mesma autoridade que nós vivemos no nosso dia a dia. E quando você se dirige ali ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, no carro, na rua, seja onde for, é sobre essa mesma autoridade. A nossa vida continua debaixo da autoridade dele. A salvação veio dele e a vida que nós temos agora é dele. É por isso que ele fala: escolham muito bem onde vocês estão construindo a vida de vocês. Porque disso depende das suas próprias vidas e depende também o êxito da igreja que nós fazemos parte. Para onde está indo a nossa igreja? Quando eu falo isso, eu fico olhando para o Brasil. Um monte de evangelho, mas a gente não tem visto muita mudança. Por quê? A gente não está construindo muito bem a nossa casa. Nós precisamos construir melhor. Que Deus nos ajude a fazer melhor. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros. Que a gente lute sempre, irmãos. Alguns de nós têm um problema sério, que cai em alguma coisa, que fracassa em algum lugar e fica prostrado ali. Mas se esquece que nós temos um Deus que é perdoador. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então a gente pede perdão pelos pecados e a gente continua caminhando com Ele. E Ele vem, nos fortalece e continua usando as nossas vidas. Irmão, a gente não era ninguém. Agora nós somos o quê? Embaixadores do Reino. Olha que coisa maravilhosa. É isso que você é. É isso que eu sou. Nós somos aqueles que refletem a luz de Cristo onde nós estamos, onde nós passamos. Nós transformamos vidas, nós transformamos bairros, nós transformamos um país. Que Deus nos ajude a caminhar assim, que Deus abençoe aqui a igreja de Mourinhos, que vocês perseverem, que vocês construam a vida de vocês de acordo com a palavra do Senhor. Que todos nós que somos cristãos, que não somos aqui na igreja local, nós pensemos nisso e possamos levar a nossa vida com seriedade. Porque, meus irmãos, as coisas com o Senhor, elas são sérias. O Senhor Deus é um Deus amoroso, justo, gracioso, e Ele vai usar a vida daquele que está disponível, daquele que está ouvindo, daquele que está praticando aquilo que Ele tem ensinado. Tá bom? Nós somos testemunhas dele neste mundo que nós estamos vivendo. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas para sermos essa testemunha. O Espírito Santo de Deus, Ele nos encaminha para que nós possamos levar a mensagem dele. Mas a gente precisa comer da sua palavra.
e ter um relacionamento íntimo com Ele, de oração, de comunhão e de amor. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. E nós estamos agradecidos por estarmos aqui nesta noite, celebrando mais um ano de vida, Senhor amado, da igreja. 27 anos, Senhor amado, de organização. Nós sabemos que nós somos uma parte pequenininha, Senhor, do reino. Mas nós sabemos que mesmo sendo pequenininhos como nós somos, Senhor, nós somos uma parte importante do reino, porque nós transmitimos, ó Deus, a Tua palavra no lugar onde nós estamos. Então que o Senhor nos ajude a construirmos as nossas vidas, ó Deus, firmados nos Teus ensinamentos, nas Suas doutrinas, ó Deus. Que a gente dê atenção à Tua palavra. Que realmente o Senhor olhe para nós e fale: olha só como são construtores, como são pessoas prudentes. Eles não são loucos, não são tolos. Eles estão cuidando muito bem daquilo que eu tenho dado para eles. Que seja assim, Senhor, na nossa vida. E aí, nós também adquiriremos, ó Deus amado, alegria no nosso dia a dia. Contentamento, Senhor, mesmo em meio à adversidade. Que essa igreja, ela prospere, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, na força e no poder do Teu Santo Espírito. Abençoe, ó Deus, a vida de cada membro, Senhor, de cada membro dessa igreja. A vida, Senhor amado, de cada irmãozinho que está aqui, Senhor, nesta noite. Que todos nós conhecemos o Senhor. Se algum de nós, ó Deus, está meio cambaleante, o Senhor, Deus, nos ajude a construirmos melhor a nossa vida. O Senhor nos sustente e nos ensine novamente o caminho, nos corrige. É assim, ó Deus, que nós precisamos. Ajude-nos a cooperar no reino de Deus. E que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, a vida, Senhor, do pastor Ademir, a vida, Senhor amado, da sua esposa, a vida, Senhor amado, de todos aqueles que estão sob a responsabilidade dele, seus filhos. Nós pedimos isto em nome de Jesus. O pastor Ademir, ó Deus amado, não desista, não esmoreça. Ele continue, ó Deus amado, construindo a vida dele sobre a Tua palavra, Senhor, sobre quem o Senhor é. Que ele e toda a sua família sejam abençoados, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor e com a Tua graça. É assim que nós oramos. E oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E essa foi uma festa bem íntima, né? Com irmãos em Cristo Jesus. Então, se Deus nos trouxe aqui nesta noite, é para a gente abrir os nossos ouvidos, que a gente possa praticar aquilo que Ele tem nos ensinado, tá? Esqueci de mandar um abraço para vocês, né, da associação da Bacia, o pastor Gilsomar, que não está aqui, né, no momento está lá do lado de Assis, mas eu estou representando aqui a associação também, e com muita alegria no meu coração, transmitindo também um abraço para toda a associação. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente continue firme. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, as coisas continuarão sendo difíceis, né? Mas a gente tem o nosso Senhor ao nosso lado. A gente não esmorece e a gente não desiste, tá? Um dia tudo isso vai passar, irmãos. Todas as coisas vão passar. As Escrituras ela falam muito claro. Não vai haver choro, dor, nada disso. Tudo isso passará. Ele será o nosso Deus, nós seremos o povo dele, estaremos sempre na sua presença. Enquanto isso, vamos continuar firmes na sua palavra. Deus abençoe.